Palavra bastante conhecida. Nós vamos ler o Salmo 23. Talvez, irmãos, seja o texto mais conhecido na terra, Salmo 23, não é? Quem é que não conhece o Salmo 23? Até em outras culturas, outras religiões, se conhece o Salmo 23. Nós vamos ler com bastante comunhão. E o nosso Deus, por esses versos simples e singelos, vai falar com a alma de cada um de nós. Tá bom, Irmandade? Glória a Deus. Fala assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Querida Irmandade presente aqui, querida Irmandade que está online, crianças, jovens, os convidados, irmãos, que estão participando desta reunião pela primeira ou pelas primeiras vezes, domésticos ou não a esta fé ainda, glória ao nome do Senhor. O Senhor nos manda esta palavra, irmãos, esta leitura. Dizem, irmãos, os estudiosos, que Davi, o rei Davi, quando ele escreveu este salmo, ele estava no topo da sua vida, irmãos. Já na velhice, já tinha passado por muita coisa, já tinha experimentado muita doçura e também muita amargura. Já tinha enfrentado desafios que para ele pareciam impossíveis de superar. Seja com a vida animal, quando ele enfrentou algumas bestas feras que queriam se alimentar das ovelhinhas do rebanho que ele cuidava. Seja, irmãos, quando a honra de Deus foi afrontada por um espírito tomando um homem grandão, valente, que queria brigar, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E o povo amedrontado, Deus foi lá. Porque a vida é assim, irmãos. A graça é assim, melhor dizendo. Deus pega as coisas loucas deste mundo. Loucas, irmãos, se traduz não por louca, mas as coisas frágeis. Aquilo que ninguém põe fé. Aquilo que ninguém, como diz aí fora, aposta. Ninguém acredita que dali vai sair alguma coisa. Ninguém acredita que aquela moça vai vingar. Ninguém acredita que aquele menino vai acontecer alguma coisa com ele. E é aquele menino, é aquela menina, é aquela moça, é aquele moço, é aquela cidadezinha. Lembra, irmãos? Perguntaram, porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Não é? Se eu não me engano. E lá de Nazaré veio o Salvador. Glória ao nome do Senhor. Não é, irmãos? A mulher sem força, que foi mencionada na oração, a mulher sem força, fragilizada por anos e anos, perdendo sangue naquela hemorragia sem fim, perdeu todos os recursos, tentando recuperar a saúde, nem força para empurrar a multidão que estava diante dela ela tinha. Aonde ela arrumou força? Aonde ela arrumou fé? Como é que ela acreditou naquilo? Uma voz falou dentro dela: vai, o mestre está ali. Se você empurrar aquele povo e só tocar nele, a tua enfermidade vai embora. Santo é o Senhor. Irmãos, quantos homens grandalhões, fortes, mulheres, mas
vigorosas, estavam ali em volta do Senhor. E aquela mulher fraquinha pegou na ponta da veste do Senhor Jesus, e ele parou. Quem me tocou? Como, Senhor, quem te tocou? Todo mundo te aperta, todo mundo te empurra, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Glória ao nome do Senhor. Então, nesta manhã, igreja, vamos tocar no Senhor com fé. Te falaram alguma coisa? Te colocaram numa condição de inferioridade? E olha, irmãos, o adversário também profetiza. Viu? O adversário profetiza: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Lembra do gigante Golias? Ele profetizou para Davi: quem sou eu? Sou um cachorro? Vocês vêm comigo, contra mim, com pau? Manda esse menino aqui, que eu vou fazer ele comida dos urubus. E profetizou o que ia fazer com Davi. Mas Davi, irmãos, não temeu. Falou: não, sim, não, ô gigante, você vem comigo, contra mim, com tudo isso daí, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Receba, igreja, em nome do Senhor Jesus, a unção da palavra. O Senhor dos Exércitos está na tua vida, menino, menina. O Senhor dos Exércitos está na tua vida. Você está aí, pobrezinha, nessa cidade, nesse recanto. Você acha que não vai cumprir o que Deus já te mostrou em sonho? Você acha que não vai cumprir o que Deus já profetizou, mãe, pai, a respeito dos teus filhos, da tua casa? Porque você mora num lugar sem recurso, que ninguém conhece, não tem uma universidade de renome, não tem trabalho. Santo é o nome do Senhor. Irmão, irmandade, igreja de Deus na terra, glória ao nome do Senhor. O Senhor é aquele que faz a sua luz brilhar no meio da escuridão. E tem uma luz, filho, filha, brilhando na tua vida, mesmo que você esteja nesse rincão distante, num país distante. Se eu estivesse no Brasil, Deus ia fazer alguma coisa comigo, mas estou nessa terra cheia de idolatria, cheia dessa religiosidade que não me leva a Deus. Como é que Deus vai fazer alguma obra? Glória ao nome do Senhor. Crê somente, Marta, e tu verás a glória de Deus. Santo é o nome do Senhor. Hoje Deus está mandando, irmãos, mensagem para os meninos, para as meninas simples. Continua na tua simplicidade, continua na tua pureza, não deixa nada roubar a tua fé, não deixa a vaidade roubar a tua fé. 2 reis, irmãos, se deixou engrandecer, porque a glória, irmãos, a glória engrandece. E se nós não nos submetemos à humilhação da parte de Deus, nós inchamos. Paulo foi elevado ao 3º céu, se em espírito ou na carne, disse ele, não sei. Mas para que eu não me inchasse, para que o peso da glória da revelação não me estragasse e não me cerrasse a porta da revelação, a porta do céu, Deus colocou na minha carne um espinho. Glória ao nome do Senhor. O que é que está te afligindo, menina, moça de Deus? Você está chorando, enquanto muitas estão rindo. São as primícias da tua vida, você diz. Senhor, é o melhor tempo da minha vida, é a minha mocidade. Diz o menino, Senhor, eu sou criança ainda, eu estou sendo formado agora, eu estou sendo estruturado agora, mas eu não vejo, olha o sofrimento na casa do meu pai, no corpo da minha mãe, a enfermidade que não sai, o desemprego que vira, vez ou outra, bate na nossa porta. Parece que o nosso pão, Senhor, só vem com muito clamor e muita oração.
Parece que a porta abre-se quando, Senhor, começa a vislumbrar alguma coisa melhor, logo a porta fecha. Glória ao nome do Senhor. Moça, não temas, Deus está na tua vida. Moço, menino, não temas. Hoje você está chorando, mas Deus está te preparando, como preparou Samuel, como preparou Davi, como preparou Gideão, como preparou Moisés. Glória ao nome do Senhor. Qual era a sentença que estava sobre a cabeça de Moisés, quando ele ainda estava no corpo da mamãe? Sentença de morte. Nasceu um menino, mata. Nasceu Moisés, foi escondido, foi crescendo. Deus pegou Moisés, irmãos, e colocou dentro da casa daquele que mandou matar ele. Glória ao nome do Senhor. Ali Moisés cresceu, Moisés se estruturou. Quando foi preparado, ele foi criado no meio da idolatria. Imagina, irmãos. Veja a religião egípcia, quantos deuses, o panteão, não é, irmãos? De deuses ali é inúmero. Deus sol, Deus lua, Deus boi, Deus sapo, Deus cachorro, Deus coruja, Deus uma ave chamada ibis, tantos deuses. E Moisés foi criado ali, aprendeu a filosofia, aprendeu a língua, aprendeu a cultura, aprendeu as artes militares da guerra, aprendeu a se defender e a atacar, aprendeu estratégia, dominava vários idiomas. Mas uma hora Deus tocou no coração dele e falou: Moisés, você está aqui no Egito, mas aqui não é o teu povo, aqui não é o teu lugar. Vai para o meio do teu povo, que eu tenho uma grande obra. Mocidade, crianças, Deus preparou Davi, 8 irmãos. Davi era o 8º, não é, irmão Eliel? Era o 8º. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, o pai, porque Deus tinha revelado para Samuel: Samuel, não quero mais Saul, porque Saul se deixou engrandecer. Eis que eu tenho escolhido no meio de Israel um homem segundo o meu coração. Chegou lá, irmãos, 7 dos irmãos estavam lá, vieram todos e passaram por Samuel. A Irmandade conhece a história. Santo é o nome do Senhor. Aonde estava Davi? Trabalhando no lugar dele, cuidando das ovelhas. E Deus o encontrou lá. Você está cuidando da obra de Deus, criança? Você está cuidando da obra de Deus, moça? Você está cuidando da obra de Deus, mãe? Você está cuidando da obra de Deus nos teus filhos, mãe? Você está cuidando da obra de Deus nos teus filhos, pai? Filhos, vocês estão cuidando da obra de Deus no paizinho amado e na mãezinha amada? Vocês estão cultivando o amor dentro da vossa casa? Vocês estão cultivando os dons de Deus? O dom da oração, o dom da fé, o dom da união, o dom do amor, aí dentro da vossa casa? Fica cuidando aí. O Senhor vai te buscar no teu lugar. O Senhor vai te encontrar no teu lugar e vai te colocar aonde Ele quer te colocar. E já fica aqui um aviso para as crianças desta geração: preparai as vossas mentes, preparai os vossos corações. Pais que estão ouvindo esta palavra, prepara. O Senhor está ungindo a mente dos vossos filhos. O Senhor está ungindo a mente das vossas filhas. Vai aumentar o QI, vai aumentar o coeficiente de inteligência, vai aumentar o conhecimento sobre a graça, vai aumentar a revelação, vai aumentar a glória dentro da tua casa. Não bloqueia. O Senhor vai trabalhar dentro da tua casa. O Senhor vai mexer nas crianças. Glória. A terra, irmãos, está sendo açoitada por uma onda de escuridão. Glória ao nome do Senhor. Está atacando os adultos, mas Deus, para matar as crianças, glória,
pela tecnologia, pela distração e por tanta coisa que está vindo para anular a mente das crianças, para apagar Deus do coração das crianças. Mas irmãos, glória ao nome do Senhor. Deus sempre visitou Davi lá no pasto, lá na montanha, tocando a sua harpinha, glória ao nome do Senhor, lutando, cuidando da riqueza do pai, porque as ovelhas não eram dele, mas ele cuidava como se fosse, mas ele sabia que era do pai, e se perdesse alguma, ele teria que dar contas. Mas o Senhor te diz: estou levantando os Davis na terra. Creia na santa palavra, irmãos. Deus manda pregar para as crianças do mundo todo. É tempo da graça de Deus se espalhar e aumentar no coração das crianças. Nós já passamos por isso, irmãos, na época das perseguições, quando os pais, glória, as mães foram presas, os adultos, os pastores, os anciãos, todos foram presos, não tinha quem levasse o evangelho. Veja, irmãos, ali na Europa, toda aquela região protestante que foi forjada no protestantismo, Suíça, Noruega, Suécia, aqueles países nórdicos dali, glória ao nome do Senhor, até parte da França e da Itália, bendito seja o Senhor visitou as crianças, e as crianças iam levar o evangelho, as crianças eram tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Uma grande escuridão está tomando a terra, mas o dom de Deus está visitando as nossas meninas e os nossos meninos. Não se assuste, pai, é Deus trabalhando dentro da tua casa, é Deus revestindo a tua menina, glória. Se você acordar de madrugada e ver a tua menina, ao invés de assustada com algum pesadelo, ajoelhada, cabecinha coberta, falando com o teu Deus, ajoelha do lado dela e participa com ela, porque é a glória de Deus visitando a tua menina, o teu menino. Irmãos, um dia, glória, o povo não quis mais Deus, o povo não quis mais a glória de Deus, santo é o nome do Senhor, e não tinha mais visão, não tinha mais revelação. O sacerdote Eli já tinha sido tomado pelo comodismo, pelas formalidades. Os filhos de Eli, 2 homens sacerdotes, se corromperam, glória ao nome do Senhor, e foram corrompendo também a fé dos outros, glória ao nome do Senhor, mas sem que ninguém percebesse, glória, os céus começaram a se movimentar, a vontade de Deus começou a trabalhar na terra, e numa casa onde tinha 2 esposas, Penina, a mulher fértil, fecunda, mãe de muitos, e uma desprezada, estéril, clamava ano após ano na subida, irmãos, para o santuário. Ela pedia para Deus, glória ao nome do Senhor, um filho, bendito seja o Senhor. E Deus não atendia, porque ainda não era o tempo, e o povo se distanciando de Deus, e o sacerdote se estragando. Glória ao nome do Senhor. A virtude de Deus visitou o ventre e o corpinho daquela mulher, humilhada, provada, e dali nasceu Samuel, bendito. E o Senhor revelou para Samuel o que é que ele ia fazer na terra. Glória, um sacerdote idoso, 2 sacerdotes adultos, mas Deus foi visitar a criança. Receba, Davi, esta pregação em nome do Senhor Jesus, aí no teu canto, no teu país, na tua cidade, glória, no teu coração. Deus vai encher os teus filhos da glória dele. Santo é o nome do Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado até que se cumpra o número dos escolhidos. Irmãos, e no topo da sua vida, Davi cantou: o Senhor é o meu pastor, não me falta mais nada, não me falta mais nada. Ele já preparou para mim pastos verdes e águas tranquilas. Ou seja, tudo que eu preciso, pastos verdes, todos os recursos que me são necessários, Ele preparou para mim. Não me falta nada, com paz, águas tranquilas. Que a santa paz de Deus,
invada agora, encha os nossos corações, encha a tua casa, encha as vossas famílias, que haja pastos verdes nas vossas vidas, ó povo santo de Deus, e que haja águas tranquilas, para saciar a vossa sede, glória, e também lavar as nossas almas de toda impureza. E ainda que, isso, irmãos, isso é o topo da nossa fé, isso é o ápice da nossa fé, é ver a morte, saber que todos nós vamos seguir o caminho de toda a carne, nascimento, vida e o encerramento. E ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque quando eu estiver atravessando a minha última travessia, o meu último trecho, o meu último pedaço, eu sei, Senhor, eu sei, diz a mãe, eu sei, diz o pai, que eu não vou estar sozinho, tu estás comigo. Dá a mão para o teu Deus agora, filha. Vamos levantar agora nossas mãos. Glorificado seja o nome do Senhor. A paz de Deus, irmãos. Com temor e reverência, vamos nos colocar diante da palavra do nosso Deus. O Senhor, que conhece cada coração e cada necessidade desta hora, preparou esta porção santa para falar conosco. Que a sua voz seja ouvida acima de tudo e que os nossos corações estejam sensíveis ao que o Espírito quer dizer à igreja. Leamos, para a honra e glória do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, onde o Espírito de Deus nos conduz a um momento em que perguntas são feitas ao Mestre, e onde sinais de fé, cura e compaixão se manifestam com grande poder. Prestemos atenção, não aos detalhes exteriores, mas à essência viva desta palavra, pois ela é alimento direto do céu para a nossa alma. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João e questionaram sobre o motivo de jejuarem, enquanto os discípulos de Jesus não jejuavam. O Senhor respondeu dizendo que os filhos das bodas não podem andar tristes enquanto o esposo está com eles, mas haveria um tempo em que o esposo lhes seria tirado, e então jejuariam. Ele explicou que ninguém coloca remendo de pano novo em veste velha, pois o remendo rompe ainda mais a veste, e assim também ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque se perdem o vinho e os odres. Vinho novo se põe em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto ele falava estas coisas, aproximou-se um certo homem importante, que se prostrou diante dele e suplicou por sua filha, dizendo que ela havia acabado de falecer, mas se o Senhor apenas tocasse nela, ela viveria. Jesus então se levantou e o seguiu, e com ele foram também os seus discípulos. No caminho, uma mulher que sofria havia muitos anos com uma enfermidade de sangue, aproximou-se por detrás dele, com fé em seu coração, crendo que apenas um toque na orla do seu vestido seria suficiente para ser curada. Tocou e naquele instante foi curada. O Senhor, voltando-se, a viu e lhe disse que a sua fé a havia salvado. Imediatamente ela ficou sã. Ao chegar na casa do homem cuja filha havia falecido, viu-se grande alvoroço, pessoas chorando, tocadores de instrumentos, e ali o Senhor disse que a menina não estava morta, mas dormia. Muitos zombaram dele. Porém, após todos serem retirados da casa, o Senhor entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia se espalhou por toda aquela região. Mais adiante, 2 homens cegos clamavam a ele, reconhecendo-o como filho de Davi, pedindo compaixão. Entraram na casa onde ele estava, e o Senhor lhes perguntou:
se criam que ele poderia realizar aquilo. Eles responderam que sim. O Senhor tocou os olhos deles e disse que fosse feito segundo a fé deles. Os olhos deles se abriram, o Senhor os advertiu para não divulgarem. Mas mesmo assim, eles espalharam a notícia por toda parte. Logo em seguida trouxeram-lhe um homem possesso de um espírito que o deixava mudo. O Senhor expulsou o espírito e o homem passou a falar. As multidões se admiravam profundamente, dizendo que jamais haviam visto algo assim. Porém, alguns fariseus atribuíam aquilo ao poder do inimigo, acusando o Senhor injustamente. Mesmo assim, o Senhor continuava andando por cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Ao ver as multidões, seu coração se comoveu de compaixão, pois estavam como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos que a seara era grande, mas poucos os trabalhadores, e os instruiu a rogar ao Senhor da seara que enviasse trabalhadores para a sua colheita. Somente esses versos. Santo é o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que presença gloriosa sentimos ao ouvir essa porção da palavra. Quando o Senhor fala, até os ventos se aquietam e os corações endurecidos começam a se quebrantar. E agora, irmãos, com temor e humildade, vamos seguir meditando naquilo que o Espírito de Deus deseja nos revelar através desta mensagem. Que Ele mesmo nos conduza em cada palavra, em cada pensamento, pois esta não é palavra de homem, mas do Deus vivo que tudo vê e tudo conhece. Logo no início desta passagem, vemos os discípulos de João aproximando-se do Senhor com uma pergunta sincera, que embora tenha surgido de uma curiosidade, carrega um profundo significado espiritual. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Aqui não se trata apenas de um questionamento sobre práticas religiosas, mas de uma diferença essencial entre dois tempos, dois pactos, dois momentos distintos na história da salvação. O Senhor responde com uma comparação simples e poderosa. Os filhos das bodas não podem estar tristes enquanto o esposo está com eles. Jesus está dizendo que enquanto ele, o noivo, está presente com os seus, a alegria, a plenitude, a presença viva de Deus, a presença de Jesus muda o tempo, muda a estação. Não é tempo de luto quando Ele está no meio do seu povo. É tempo de festa, de regozijo, de comunhão direta com o céu. Mas viria o tempo em que o esposo seria tirado deles, uma alusão à sua morte e ascensão. E então sim, jejuariam. O jejum aqui não é mero ritual, é saudade da presença, é anseio por estar novamente com o Mestre. E assim tem sido com a igreja desde então. Enquanto aguardamos a volta do Senhor, jejuamos, oramos, choramos, ansiamos por sua presença, como a noiva que se prepara para o dia do casamento. Na sequência, o Senhor fala sobre o remendo novo em veste velha e o vinho novo em odres velhos. Não são meras parábolas sobre costura ou vinhos. Aqui, o Senhor revela que aquilo que Ele veio trazer não pode ser encaixado nas estruturas antigas. A lei, os rituais, a tradição religiosa dos fariseus, tudo isso era um odre velho, gasto, incapaz de conter a plenitude da graça que Ele veio derramar. O remendo novo rasgaria ainda mais a veste antiga, e o vinho novo romperia o odre velho. O que o Senhor está dizendo é: não tente encaixar o evangelho da graça nas estruturas da religião humana. Não tente limitar o mover do Espírito Santo aos moldes de uma religião seca e endurecida.
eu faço novas todas as coisas. O evangelho que Jesus traz não é uma reforma do judaísmo, é uma nova vida, é vinho novo, é vestidura de justiça, é novidade de vida. Por isso, ele exige odres novos, corações renovados, vasos preparados, humildes e quebrantados diante dele. E enquanto essas palavras eram ditas, não por acaso surge um homem desesperado, um príncipe, alguém de posição que se humilha e se prostra diante do Senhor. Ele não manda recado, não envia servo, ele mesmo vai até Jesus e ali reconhece: minha filha morreu, mas se o Senhor tocar, ela viverá. Que fé, que ousadia espiritual. Ele não duvida, não pede uma explicação teológica. Ele apenas diz: se o Senhor tocar, ela viverá. Quantos hoje estão como esse homem? Diante de perdas, de dores, de diagnósticos irreversíveis, de situações onde a morte já foi declarada, e não falo apenas da morte física, mas morte de sonhos, de famílias, de ministérios, de fé. E o Senhor está dizendo: se você crer, se vier até mim com fé, eu ainda posso tocar, e o que parecia morto viverá. Aleluia. No caminho, surge aquela mulher anônima, escondida, silenciosa, sofrendo há tantos anos e que já havia gastado tudo o que tinha com os recursos humanos. Mas ela não desistiu. Em vez disso, tomou uma decisão silenciosa, mas carregada de fé. Se eu apenas tocar, irmãos, quantas vezes nos falta isso? Fé simples, direta, humilde. Ela não pediu oração, não clamou em voz alta, ela simplesmente tocou. E aquele toque tão singelo moveu o céu. Jesus parou. Ele sentiu que virtude saíra dele. Ele a viu. Ele a chamou de filha e declarou: a tua fé te salvou. Imediatamente ela ficou curada. Esse é o nosso Jesus. Ele não despreza os que chegam escondidos, envergonhados, cansados. Ele não exige formalidade. Ele responde ao toque da fé. Há pessoas ouvindo essa palavra que talvez estejam como essa mulher, lutando há anos, sofrendo em silêncio, sentindo-se impuras, indignas e pensando que nem podem se aproximar. Mas o Senhor está dizendo: se você tocar em mim com fé, eu paro tudo para te atender. Em seguida, ao chegar na casa do príncipe, o cenário é de morte, de choro, de zombaria. O Senhor declara que a menina não está morta, mas dorme, e zombam dele. Ainda hoje, quando o Senhor fala de vida onde há morte, quando Ele anuncia esperança onde o mundo já selou destruição, muitos riem, mas Ele não se importa com a zombaria. Ele apenas entra, toma pela mão e devolve a vida. Aquela menina que para todos estava perdida, se levanta. A fé daquele pai não foi em vão. O toque do Senhor reverteu a sentença. A notícia se espalha e glorifica-se o nome do Senhor. Glória ao Deus vivo, que ainda fala conosco como falou com seus servos nos tempos antigos. Irmãos amados, é impossível ouvir esta palavra e não sentir o coração aquecido, a alma estremecida e os olhos marejados, pois o mesmo Jesus que operou maravilhas naquela época continua sendo o mesmo hoje. E agora seguimos nesta caminhada espiritual, pois ainda há muito que o Senhor deseja nos mostrar. Após aquele milagre extraordinário com a filha do príncipe, vemos 2 homens cegos clamando por compaixão. Eles não tinham visão, mas enxergavam com os olhos da fé. Eles não viam o caminho, mas sabiam que aquele que passava por ali
era o filho de Davi, título messiânico, reconhecendo Jesus como o prometido de Deus. Eles clamavam alto, pois sabiam que aquela era a sua única oportunidade. E mesmo quando o Senhor entra na casa, eles não desistem. Entram também, se aproximam, e então o Senhor pergunta: credes vós que posso fazer isso? Que pergunta poderosa! Jesus quer que eles expressem a fé, que confessem com a boca o que já creram no coração. E ao ouvirem o sim, o Senhor toca os olhos deles e declara: seja feito conforme a vossa fé. E os olhos se abrem. Aleluia! Aqui, o Espírito de Deus nos ensina que há momentos em que a bênção está perto, mas é necessário um clamor insistente. Quantos pararam na porta? Quantos desistiram antes de entrar na casa? Mas esses cegos entraram, eles perseveraram, eles não deixaram que a limitação os impedisse de se aproximar. E quando a fé foi declarada, o milagre aconteceu. O Senhor pergunta hoje: crês tu que eu posso fazer isso? Não é se o médico pode, se o sistema pode, se a política pode. É se ele pode. E a resposta deve vir de dentro da alma: sim, Senhor, eu creio. Mas o texto nos mostra um detalhe intrigante. Após curar os cegos, o Senhor ordena que eles não divulguem o milagre. Ele não buscava fama, holofotes, reconhecimento. Ele queria corações rendidos, vidas transformadas e não aplausos. Mas mesmo advertidos, aqueles homens espalharam a notícia. E assim a fama do Senhor crescia, não por marketing, mas pelo poder de Deus que se manifestava de maneira real. Logo após isso, trazem a Jesus um homem possesso por um espírito maligno que o deixava mudo. Observem, irmãos, não era apenas uma enfermidade física, era uma opressão espiritual. E quando o Senhor liberta, o mudo passa a falar. Aquele que estava aprisionado agora se expressa. Aquele que vivia no silêncio agora tem voz. A multidão se maravilha. A palavra diz: nunca tal se viu em Israel. A operação de Deus era algo que o povo não conseguia explicar. Era novo, era vivo, era poderoso, mas ao mesmo tempo surgem os opositores. Os fariseus, cegos espiritualmente, atribuem o milagre ao príncipe dos demônios. Que tristeza! Mesmo diante do bem, escolhem ver o mal. Mesmo diante da luz, preferem as trevas. Isso nos mostra que nem todos que presenciam o mover de Deus se rendem a Ele. Há corações tão endurecidos que rejeitam até o que é evidente. E mesmo assim o Senhor não discute. Ele segue sua missão. E qual era essa missão? O texto finaliza com uma cena tocante. Jesus andava por todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, ensinando e curando todas as enfermidades. Ele não se limitava a uma sinagoga, a um lugar específico. Ele ia onde estavam os perdidos. E ao ver as multidões, a palavra diz que teve grande compaixão delas. Não era pena, não era olhar superficial, era compaixão, sentimento profundo que move a ação. Porque viu que estavam como ovelhas sem pastor, perdidas, errantes, famintas, vulneráveis. E então ele vira para os seus discípulos e diz: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Aqui está o chamado. O Senhor está dizendo que o campo está pronto, há almas famintas, corações abertos, vidas sedentas, mas faltam trabalhadores. Ele não manda apenas ir,
Ele manda orar. Orar para que Ele mesmo envie. Porque a obra não é feita por vontade humana, mas por envio divino. Essa palavra é para nós hoje, irmãos. O campo está diante dos nossos olhos. As multidões continuam sem pastor. O mundo geme. As famílias se desestruturam. Os jovens se perdem. Os corações adoecem. E o Senhor pergunta: quem irei eu enviar? O clamor sobe: envia ceifeiros, Senhor. Mas será que não somos nós esses ceifeiros? Será que não é conosco que Ele está falando? Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Que bendita essa presença que sentimos quando nos aprofundamos na palavra viva de nosso Deus. Irmãos amados, o Espírito de Deus nos conduz neste momento a mergulhar ainda mais profundamente na essência do que foi lido, porque essa não é uma narrativa antiga, mas sim um espelho daquilo que o Senhor deseja fazer hoje, neste tempo, nesta geração, nas nossas vidas. Quando o Senhor nos fala sobre remendos novos em vestidos velhos e vinho novo em odres antigos, Ele está tratando de transformação interior. Há muitas almas que querem o toque de Deus, querem a bênção, querem o vinho novo, mas ainda querem manter os mesmos odres, as mesmas estruturas de vida, os mesmos hábitos antigos, as mesmas práticas que já não suportam mais a plenitude da graça. Mas o Senhor nos mostra que para receber algo novo do céu, é preciso ser um odre novo. É necessário renovar o coração, esvaziar o eu, deixar de lado o entendimento humano e permitir que o Espírito Santo faça nova todas as coisas. Quantos desejam um milagre, mas não desejam mudança? Querem a promessa, mas não querem o quebrantamento. Mas o vinho novo só se conserva no odre novo. E quando olhamos para a mulher que sofria com o fluxo de sangue, há algo grandioso aqui. Aquela mulher estava isolada da sociedade, considerada impura pela lei, não podia sequer estar no meio do povo, quanto mais tocar em alguém, mas mesmo assim ela rompeu barreiras. Não foi uma atitude ousada apenas no físico, mas no espírito. Ela se arrastou pela fé, ela enfrentou o olhar do julgamento, ela venceu a vergonha e decidiu que nada impediria o seu toque na orla do Mestre. E o Senhor, que podia ter seguido em frente, parou. Ele sentiu quando alguém tocou nele com fé verdadeira. Não foi um toque físico qualquer, foi um clamor silencioso que tocou o céu. E o que o Senhor disse? Tem bom ânimo, filha. Oh, que palavra! Ele não a repreendeu, não a envergonhou, não a ignorou. Ele a chamou de filha. Uma mulher excluída foi chamada de filha. Isso mostra o que o Evangelho faz. Restaura a identidade, devolve dignidade, insere o excluído no reino, cura corpo e alma. Talvez alguém que ouve esta palavra esteja vivendo há anos um sofrimento que ninguém vê, uma hemorragia da alma, um sangramento interno de dor, rejeição, angústia, medo, mas o Senhor está passando. E se você apenas tocar, Ele vai parar tudo só para te curar. Agora, voltemos ao príncipe cuja filha havia falecido. O mundo já havia decretado o fim. A música do lamento já tocava. Os olhos naturais só viam o que parecia irreversível. Mas o Senhor olha e declara: ela dorme. E zombam dele. A incredulidade sempre vai rir da fé. O mundo não entende a linguagem do céu. Mas o Senhor não precisa de plateia para operar. Ele manda sair os que não creem. O milagre exige ambiente de fé. E ali, no silêncio da casa, o Senhor toma a menina pela mão e ela revive. Esse gesto fala de um toque pessoal, de uma visitação divina. E essa menina se levanta.
Quantas situações em nossas vidas estão como essa menina? Imóveis, sem esperança, aparentemente mortas, mas o Senhor entra e, ao tocar aquilo que estava inerte, se levanta. Se for necessário, Ele vai retirar da sua volta o barulho, a zombaria, o tumulto da incredulidade. Porque o milagre não depende do ambiente externo, mas da autoridade do toque divino. Em seguida, aqueles dois homens cegos nos mostram que a fé não precisa de visão física. Eles seguiram a voz. E mesmo sem enxergar, eles caminharam em direção à presença. Isso nos ensina que há momentos em que andamos pela fé, sem ver caminho, sem entender tudo, mas guiados pela certeza de que o Mestre está próximo. E quando Jesus pergunta se eles creem, Ele está ensinando que a fé precisa ser confessada. E depois, o toque, um toque que abre os olhos, um toque que rompe a escuridão. E observe que Jesus tocou os olhos, mas disse: seja feito conforme a vossa fé. Isso quer dizer que o milagre está condicionado à fé que carregamos. Ele não é um mágico, ele é o Filho de Deus. Ele não responde à curiosidade, ele responde à fé. Por isso a fé tem valor eterno e sem ela é impossível agradar a Deus. Mas ainda há mais. O homem mudo, possuído, é liberto e volta a falar. Isso nos fala de almas que foram aprisionadas, silenciadas, esmagadas pelo inimigo, que perderam a voz, que não conseguem mais clamar, nem cantar, nem testemunhar. Mas quando o Senhor liberta, Ele devolve a voz, devolve a expressão, devolve a identidade. Esse milagre nos mostra que a libertação que Jesus opera é completa. Ele não apenas expulsa o mal, Ele restaura o que foi destruído. E no final, ao ver as multidões, o Senhor não apenas realiza milagres, Ele se compadece. E essa compaixão move uma declaração profética. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Isso não é uma crítica, é um chamado, é uma convocação do céu para os que ouviram, para os que receberam, para os que foram tocados. A seara está diante de nós, irmãos. E o que vamos fazer? O Senhor não chamou só os discípulos daquela época, Ele chama hoje. Ele busca corações dispostos, odres novos, homens e mulheres, que não sejam apenas ouvintes, mas também ceifeiros. E Ele mesmo nos ensina: antes de ir é preciso orar, porque é na oração que o ceifeiro é formado, moldado, preparado e enviado. O Senhor não envia qualquer um. Ele envia os que foram gerados na comunhão, na oração, no secreto. Glorificado seja Deus! Ele ainda chama, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda envia. Aleluia, irmãos! Bendito seja o nome do Senhor. Agora que já ouvimos com temor essa santa palavra e deixamos que ela descesse ao profundo do nosso entendimento, abramos agora o nosso coração de maneira ainda mais sensível, pois o Espírito de Deus deseja nos alcançar com algo mais do que raciocínio. Ele deseja alcançar nossa alma, tocar nossas emoções, quebrantar as barreiras do nosso interior e nos fazer sentir o que sentiam aqueles que andaram com Jesus. Imaginem comigo, irmãos, o olhar da mulher que sofria há tantos anos, enfraquecida, rejeitada, humilhada, vivendo à margem, sem ninguém que a entendesse. Já não havia esperança nos médicos, nem mais moeda nas mãos, mas ainda havia fé. E o que é a fé senão a última chama que Deus preserva no coração daquele que Ele escolheu?
aquele último fio de esperança que não se apaga mesmo quando tudo parece perdido. Aquela mulher, cansada de sofrer, arriscou-se entre a multidão. Seu corpo doía, mas seu espírito empurrava. Sua alma clamava silenciosamente: se eu apenas tocar. Quantas pessoas hoje vivem assim, vivendo anos de dor sem voz? Quantos cultuam ao lado de irmãos, sorrindo por fora, mas por dentro carregam sangramentos da alma, lembranças que doem, traumas que ninguém sabe, batalhas travadas em silêncio. O Senhor está olhando para ti agora. Ele conhece cada lágrima que você escondeu dos homens, e Ele está dizendo: se você tocar, eu paro tudo para te atender. Glória seja ao nome do Senhor. E aquela menina: oh, irmãos, uma criança, símbolo da inocência, símbolo da promessa, símbolo do que é puro. Aquilo que parecia estar perdido, morto, sem esperança, foi restaurado por um simples toque da mão do Mestre. Você consegue imaginar o olhar daquele pai? O abraço entre lágrimas, o grito de alívio, o respirar profundo do coração que acreditou até o fim? Talvez você, que está ouvindo esta palavra, esteja chorando por algo que julga perdido. Um filho que se afastou, um casamento que esfriou, um sonho que morreu. Mas o Senhor está entrando hoje sem alarde, sem tumulto, sem barulho, e tomando pela mão aquilo que o mundo já decretou como perdido. E Ele declara: levanta, você que parou de sonhar, que largou o ministério, que deixou o altar, que se calou hoje, o Senhor está dizendo: não está morta, está apenas dormindo. E hoje eu toco. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Agora pense nos dois cegos, andando às cegas, guiados por uma esperança, ouvindo passos, ouvindo vozes, mas concentrados em uma só direção, a voz de Jesus. Eles gritavam, eles clamavam, e mesmo sendo ignorados por muitos, não desistiram. A fé deles foi além do cansaço, além da vergonha, além da multidão. Eles entraram na casa. Isso é fé viva, fé que não se detém, fé que atravessa obstáculos. E quando o Senhor perguntou: credes? O coração deles respondeu antes mesmo da boca: sim, Senhor. E a escuridão caiu por terra. Quantos de nós temos caminhado em meio à escuridão espiritual, sem direção clara, sem saber o que fazer, tentando discernir o que é certo, o que é de Deus? E o Senhor está perguntando hoje: você crê que eu posso te mostrar o caminho? Se a resposta for sim, prepare-se. Os olhos da alma vão se abrir e você verá o que nunca viu. E aquele homem mudo, possuído, silenciado por forças malignas. Talvez você não esteja endemoniado como ele, mas está oprimido por culpas do passado, por palavras que te feriram, por traumas que te paralisaram. Você se sente mudo, sem força para orar, sem vontade de cantar, sem ânimo para buscar. Mas hoje o Senhor te visita e expulsa o que te calava, e você vai voltar a falar, vai voltar a adorar, vai voltar a se expressar, vai voltar a viver. Aleluia. E por fim, quando Jesus olha a multidão e sente compaixão, Ele vê cada um. Ele vê o que os homens não veem. Ele vê os órfãos espirituais. Ele vê as almas quebradas. Ele vê os cansados. E Ele sente. Ele sente. Ele sente como ninguém mais sente. E Ele diz: são muitos, são tantos, mas há poucos que vão até eles.
Oh, que dor sentimos quando entendemos isso. O Senhor não está pedindo que você salve o mundo. Ele está pedindo que você ore, que você se disponha, que você diga: eis-me aqui. Quem sabe agora o Senhor está mexendo em lugares que estavam adormecidos dentro de você. Emoções que você evitava, lembranças que você enterrava. Mas Ele não está fazendo isso para te ferir, e sim para te curar. Porque Ele cura na raiz, Ele restaura no profundo, Ele não apenas conserta, Ele transforma. Oh, alma cansada, ouve a voz do Senhor nesta hora. Ele ainda te chama, Ele ainda se importa, Ele ainda para tudo por tua causa, Ele ainda te toca, Ele ainda te levanta, Ele ainda te devolve a voz, e Ele ainda te envia, porque você não é um perdido entre a multidão, você é alvo da compaixão do Cordeiro. Você é alguém por quem Ele chorou, por quem Ele morreu, por quem Ele ressuscitou. Sinta agora, aí onde você está, a mão dele sobre a tua cabeça, sinta o toque do céu, sinta a glória do Espírito, sinta a libertação entrando, sinta a esperança voltando, sinta o peso saindo, sinta o fardo sendo retirado, sinta o abraço do Pai. Louvado, louvado, louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos amados, que momento santo é este que estamos vivendo. Há um mover do Espírito neste ambiente. E quem tem ouvidos espirituais sente que o Senhor não está apenas falando com a igreja, Ele está tocando cada coração de maneira pessoal, íntima, transformadora. Agora vamos permitir que esta palavra desça ainda mais para dentro do nosso viver. Que ela não fique apenas como uma lembrança de um momento bom, mas que se transforme em prática, em direção, em arrependimento e em renovação. Olhando para tudo que o Senhor nos revelou, a primeira aplicação que o Espírito nos conduz a fazer é esta: como está o nosso odre, o nosso interior, o nosso coração, a nossa estrutura espiritual? Será que ainda está preparado para receber o vinho novo do céu? Há muitos que estão pedindo um novo tempo de Deus, uma nova fase, uma resposta, um milagre. Mas o vinho novo exige um odre novo. É necessário abandonar velhos costumes, velhos ressentimentos, velhas justificativas e deixar que o Senhor faça de nós um vaso novo. Você que tem sentido um vazio dentro de si, um cansaço que não se explica, um distanciamento da presença, ou até mesmo um torpor espiritual, o Senhor hoje te pergunta: você está disposto a ser renovado por completo? Porque Ele não vai remendar o que é velho, Ele vai te fazer novo. Aleluia! Mas para isso é preciso se quebrantar, é preciso permitir que Ele derrube o que foi construído na força da carne, no orgulho, na aparência, e edifique algo firme, eterno, verdadeiro. E talvez, assim como aquela mulher, você tenha carregado algo por anos, uma dor antiga, uma humilhação escondida, um pecado não confessado, uma ferida que você nem sabe mais como explicar. O sangue não para de correr, a alma continua sangrando, você até se acostumou com a dor, mas o Senhor não se acostuma em ver um filho ou filha sofrer em silêncio. Hoje Ele te chama para tocar na orla do seu manto, ainda que em silêncio, ainda que por dentro, e Ele te diz: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Mas a fé precisa ser acompanhada de ação. Aquela mulher não apenas desejou, ela se moveu. Quantos desejam restauração, mas continuam parados,
esperando que tudo mude sem mover um dedo. O Senhor está dizendo: levanta-te, caminha, toca. O toque que transforma exige aproximação, não é da boca para fora, é com o coração quebrantado e o espírito contrito. E você, pai, mãe, que tem um filho espiritualmente morto, um casamento morrendo, uma fé adormecida, o Senhor entra na tua casa hoje. Ele não se assusta com choro, com desespero, com a zombaria dos que dizem que é tarde demais. Ele entra, toma pela mão e te mostra que nada está perdido quando Ele está presente. Mas repare, antes do milagre, é necessário que o tumulto seja retirado. O barulho da incredulidade, da ansiedade, da opinião humana precisa sair. Há coisas que o Senhor só fará depois que você silenciar tudo à sua volta e deixar somente Ele agir. E sobre os cegos, o que dizer? A palavra hoje nos convida a avaliar como está a nossa fé, porque o Senhor não perguntou se eles sabiam quem Ele era ou se mereciam. Ele perguntou: você crê? E esta pergunta ecoa para nós hoje. Você crê que Ele ainda faz? Você crê que Ele pode mudar o teu lar? Que Ele pode restaurar o teu chamado? Que Ele pode te dar força de novo? A fé que gera a resposta é aquela que confia até quando não vê. Talvez, como mudo, você tenha perdido a voz espiritual. Não ora mais como antes, não canta mais como antes, não tem mais palavras no culto, nem lágrimas no joelho. Mas o Senhor diz: eu te liberto do que te calava. Ele arranca o espírito que te oprimia e te devolve a adoração. E quando você voltar a falar, vai falar com autoridade, vai testemunhar, vai glorificar, vai profetizar. Aleluia! E agora que o Senhor nos revelou o tamanho da seara, a pergunta que Ele nos faz é: você quer ser um ceifeiro? Não é sobre púlpito, é sobre coração disposto, é sobre viver aquilo que se prega, é sobre ser resposta ao clamor das multidões. A seara está madura, há gente gemendo nos cantos das cidades, das igrejas, das casas, dos becos, gente que precisa de alguém que leve essa mesma palavra que hoje te tocou. E o Senhor quer te usar. Mas antes de te enviar, Ele quer te tratar, Ele quer te renovar, Ele quer te encher. Então agora, meu irmão, minha irmã, ouça com a alma. Não endureça o teu coração. Não deixe que esta palavra seja apenas mais uma. Deixe que ela te leve ao altar. Deixe que ela te transforme. Porque o Senhor não quer apenas te visitar hoje. Ele quer habitar em ti todos os dias. Ele quer fazer da tua vida um odre novo, cheio de vinho novo, pronto para transbordar graça, fé e compaixão. Glória, glória seja dada ao nosso eterno Salvador. Irmãos queridos, neste ponto da nossa reflexão na palavra, quando o Espírito já nos quebrou, já nos visitou, já nos falou tão clara e profundamente, é hora de nos voltarmos para a conclusão desta mensagem, não como quem encerra um discurso, mas como quem confirma no coração uma aliança com o céu. Porque esta palavra não termina, ela permanece, ela ecoa, ela nos transforma. Ela é semente viva que continuará crescendo no coração daquele que a recebeu com fé e com temor. Olhemos para tudo que foi ministrado pelo Espírito Santo neste dia. O Senhor nos mostrou que não se pode viver o novo de Deus com estruturas antigas. O Evangelho é novidade de vida, o Espírito é movimento, a graça é expansão. E por isso, Ele exige de nós disposição para o novo, coragem para o quebrantamento, humildade para abandonar velhos caminhos e fé para deixar-se moldar por suas mãos santas. O odre novo não é uma reforma da carne, é uma transformação operada pelo Espírito.
A mulher que sofria há anos foi exemplo de que não importa há quanto tempo alguém esteja carregando uma dor, um único toque em Jesus muda tudo. A filha do príncipe nos ensinou que mesmo aquilo que os homens consideram como morto, pode viver outra vez quando o Senhor entra na casa. Os cegos nos mostraram que a fé perseverante, a fé que insiste, que clama, que entra onde o Mestre está, será recompensada. E o mudo liberto nos ensinou que o Senhor ainda tem poder para expulsar tudo aquilo que nos silencia, que nos prende, que nos impede de glorificá-lo. Mas acima de tudo, essa porção da palavra nos deixou uma marca forte no espírito, a compaixão do nosso Senhor. Ele olhava as multidões e não via números, via almas. Ele via cansaço, confusão, feridas abertas, vidas errantes. E movido por compaixão, ele não apenas operava milagres, ele chamava colaboradores. Ele dizia: rogai ao Senhor da seara. E hoje, irmãos, nós somos esses ceifeiros que Ele quer levantar. Cada um de nós, com as mãos limpas, com os olhos espirituais abertos, com o coração cheio de amor pelas almas. A conclusão desta mensagem é um chamado à renovação, à rendição, ao posicionamento espiritual, um chamado ao altar, um chamado à mudança de vida. Não podemos ouvir esta palavra e continuar os mesmos. O Senhor está derramando vinho novo, está renovando vocações, está restaurando dons esquecidos, está acendendo de novo o fogo do altar. Então, se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração, volte-se para Ele, arrependa-se se for preciso, dobre os joelhos se sentir o peso, clame com sinceridade, porque Ele não rejeita um coração quebrantado. E se você entendeu que esta palavra foi para você, sim, foi para você, então não olhe para os lados, não compare, não espere mais. Responda como aquela mulher, aproxime-se e toque. Responda como o príncipe, clame com fé. Responda como os cegos, creia de todo o coração. Responda como o mudo liberto. Volte a falar, a louvar, a servir. Responda como um ceifeiro verdadeiro, diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque o Senhor está levantando uma geração de odres novos, de vasos restaurados, de vozes vivas, e Ele está te incluindo nessa obra. Ele não escolheu os perfeitos, Ele escolheu os dispostos. E se você se entregar por completo, Ele fará infinitamente mais do que você imagina. Esta é a palavra que o Senhor nos preparou, somente esta. E ela é suficiente para nos restaurar, nos despertar e nos levantar como ceifeiros da última hora. Santo é o nome do nosso Deus. Aleluia. Glorificado seja o Cordeiro. Oremos, irmãos, com temor, com reverência, com o coração aberto diante do altar de Deus. Não são palavras decoradas, nem súplicas vazias. Esta oração sobe como incenso vivo, como clamor sincero, como gemido da alma que foi tocada pela palavra viva. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, nós nos colocamos agora na Tua presença, rendidos, quebrantados, impactados por aquilo que ouvimos. Esta não foi uma mensagem qualquer, não foi um momento a mais. Nós sentimos a Tua voz, sentimos o Teu toque, sentimos o Teu mover, e agora, com o coração rasgado e o espírito contrito, nós clamamos: ouve a nossa oração, Senhor. Ó Pai,
Olha para cada alma que se sentiu como aquela mulher cansada, doente, ferida, rejeitada, mas que hoje, pela fé, ousou tocar na orla do teu manto. Que virtude saia de ti agora e cure feridas que há anos sangram em silêncio. Restaura a alegria, a esperança, a saúde da alma. Que nenhum toque de fé seja em vão nesta hora. Olha também, Senhor, para aqueles que, como o pai daquela menina, estão clamando por algo que parece morto. Pode ser um filho afastado, um casamento despedaçado, um chamado adormecido. Tu és aquele que entra na casa, que toma pela mão e diz: levanta. Entra, Senhor, em cada lar representado nesta oração. Entra com poder, entra com vida, entra com autoridade divina e ressuscita o que estava perdido. Aqueles que caminham em cegueira espiritual, ó Pai, abre-lhes os olhos. Que a luz do Teu Evangelho brilhe em meio à escuridão das dúvidas, dos medos, da confusão. Que a fé que persevera, que clama, que insiste, seja recompensada nesta hora com revelação, direção e paz. Liberta também, Senhor, os que estão como aquele homem mudo, aprisionados, oprimidos, silenciados. Expulsa, ó Deus, tudo aquilo que vem do inimigo para calar a voz do teu povo. Que agora caia por terra todo espírito de mudez espiritual, todo laço maligno, toda opressão oculta. E que teus filhos voltem a orar, a cantar, a pregar, a glorificar o teu nome com liberdade e poder. Senhor, levanta ceifeiros, eis-nos aqui, olha para os corações dispostos, olha para os joelhos que se dobram agora, toca com brasas vivas dos teus altares, os lábios dos que te dizem: envia-me a mim, que haja um avivamento real, não de palavras, mas de vidas rendidas, de mãos limpas, de testemunho fiel, de compaixão pelas almas. Faze de nós vasos novos, derrama o teu vinho novo, prepara-nos para a tua obra. Perdoa, Senhor, se em algum momento endurecemos o coração, se desprezamos o teu chamado, se resistimos ao teu toque, mas hoje, quebrantados diante de ti, dizemos com toda a nossa alma: renova-nos, transforma-nos, enche-nos. Não queremos mais viver pela metade. Queremos ser totalmente teus. Queremos voltar a te servir com fervor, com santidade, com amor, e que tudo mesmo seja para a glória do teu nome. Que a tua presença continue conosco, que esta palavra permaneça viva em nós e que a partir deste dia nada mais seja como antes, pois fomos tocados pelo céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos com fé, com lágrimas, com gratidão. Amém.